a vida é de uma riqueza exuberante, mundo animal, flora vital. Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, lendo uma parte do item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Sede Perfeitos. Allan Kardec inicia esse item 11 fazendo uma consideração acerca dos cuidados que devemos ter com o corpo e com o espírito. E no meio da mensagem ele comenta assim: dois sistemas se defrontam aqui, o do asceta que querem aniquilar o corpo e o dos materialistas que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma como a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então está a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigue o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos transtornardes menos egoístas, menos orgulhosos, mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Isto foi ditado por um espírito chamado Georges, em Paris, 1863. Ao tempo de Kardec, isso ainda era muito mais vigoroso do que hoje. O hábito das pessoas se mortificarem se autopunindo. Hoje, embora aparentemente isso seja menos influente na nossa sociedade ocidental, no Oriente nós ainda encontramos muitos povos, muitas culturas, muitas seitas em que a purificação se dá através da autopunição. Quando Allan Kardec traz à baila ao assunto e faz um vínculo direto agora entre o espírito e o corpo, diz da mesma maneira que é impossível pensar que está se tratando de um enquanto se menospreza o outro, que é valiosa a observação que nós tenhamos ao espírito e menos preciosa a que dedicamos ao corpo, e vice-versa. Na realidade, se os dois estão intimamente ligados e associados, é irresponsável descuidar de um tanto quanto do outro. Não temos como fugir disso. Mas o cuidar de um demais parece que também é danoso. Normalmente nós acreditamos que as pessoas que só cuidam do espírito, elas estão mais certas do que as que só cuidam do corpo. Talvez se levarmos isso ao último nível da percepção e da reflexão, iremos chegar à conclusão de que ambos estão tão errados um quanto o outro. Porque se eu só cuidar do espírito e menosprezar o corpo, para onde eu vou como espírito? E se eu só valorizo o corpo e não tenho nenhum apego ao espírito, o que será de mim logo mais num futuro bem próximo? São questões que muitas vezes nós nos negamos de fazer. Nós não nos questionamos, nós preferimos dizer que a carne é fraca, e aí saímos por conta disso, gerando uma série de reflexões. A carne é fraca, Deus sabe tudo, portanto eu não preciso rezar.
O amor é cego, por isso que eu pego qualquer coisa de qualquer maneira, e depois saímos gerando todas as consequências nefastas que vêm ou advêm daí de uma maneira muito direta e objetiva. Tudo tem sua razão de ser. Se a carne é fraca, já disse um espírito, comentando com Allan Kardec no Evangelho segundo o Espírito, se a carne é fraca é porque o espírito é que é o fraco. Nós cedemos àquilo que não temos força moral de conseguir o domínio. E isto implica absolutamente para qualquer criatura de qualquer sociedade, de qualquer cultura, afeito ou não a qualquer religião. Nós fazemos aquilo que a nossa essência psíquica nos permite, ou nos indica, ou que não controlamos. Óbvio que nós nos desculpamos devido à nossa imperfeição, às nossas limitações. Dificilmente aceitamos a informação de que somos imperfeitos, até que cometemos uma imperfeição e aí advogamos a nosso favor isto, como se fosse um elemento estranho da nossa própria personalidade. Algumas pessoas preferem culpar a reencarnação. Eu só passo por isto porque nesta encarnação eu vim com isso em decorrência daquela outra. Como que se aquela outra fosse algo que tivesse passado na nossa vida como um mero filme. As nossas encarnações estando interligadas, os nossos compromissos e responsabilidades estão igualmente consociados. Não tem como afastar um do outro. Da mesma maneira, costumamos muito condenar o espírito do demônio, ou então no meio espírita condenamos os obsessores. Muito bem, os obsessores nos acessam, mas acessam por que via? Pela via da autossintonia. Nós emitimos uma liberação de frequência que faz com que eles venham. E uma vez já perguntaram a Chico Xavier, e como é que uma pessoa de bem pode estar envolvida em alguém de muito mau pendor? Primeiro, pelos vínculos que nós já temos do passado. Segundo, por conta de desequilíbrios que nós temos, ainda que momentâneos, quando abrimos a nossa reflexão, a nossa mente e nos pomos a pensar negativamente. E terceiro, pelo nosso próprio modo de viver. Nós geramos campos, e isto, ainda que imperceptíveis para a maioria das pessoas que estão vivas, encarnadas, é altamente perceptível por quem está do lado de lá. Nós ficamos quase que praticamente a descoberto para aqueles que têm o cuidado, a acuidade de nos escutar, de nos prescutar enquanto estamos elaborando, e eles no mundo de lá. E aí fica muito fácil nós sermos sujeitos a determinadas influências. Quem nos leva a essas influências, senão nós mesmos? Quem nos possibilita as perseguições, senão nós mesmos que abrimos o campo? Quem de nós que pode dizer de sã consciência de que minha alma é tranquila, mas o meu corpo é que é impulsivo, sem que em si não traga algum ranço de desequilíbrio que quer disfarçar? Novamente, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questiona os espíritos acerca dessas possibilidades de algo que nos transcende e nos dominar. E os espíritos dizem isso ser uma missão impossível. Nada é dado na vida além dos nossos limites. Algumas pessoas dizem, mas eu sofro tanto que está acima da minha capacidade. Não necessariamente, está acima do seu nível de suporte. Você não suporta isso porque você não se prepara, não aceita ou não quer que isto venha como vem. Nós podemos muito bem, por exemplo, ligar a televisão e começar a assistir uma série de crimes, de perseguições, de atos de corrupção, e sairmos depois daquele programa altamente contaminados. Nós podemos ouvir e extrair o lado bom, mas apesar disso tudo, nós ainda estamos numa situação hoje melhor do que no passado. Ou podemos simplesmente desligar a televisão, ou ir olhar, ou ir passear em algum outro lugar. Mas nós dizemos, mas eu não consigo desligar a televisão. Não, você não consegue mudar o seu autodomínio. E depois reclamamos de que o mundo nos é ingrato. O mundo, ele é aquilo que nós fazemos. Por isso é que o mundo é tão diferente. O mundo é igual para cada um dentro do seu próprio mundo, mas é diferente para qualquer outro que não seja você. Há uma frase que se diz repetidas vezes, de que existem dois problemas no mundo: os dos outros e os importantes. Os nossos problemas, eles são sempre muito importantes, e se eles são tão importantes, o que nos caberia era termos total importância na análise, no critério em cima deles. Mas isso nós não fazemos. Achamos que o nosso problema é mais importante do que qualquer outro, mas não trabalhamos para realizá-los.
Trabalhamos na maioria das vezes para nos acomodar dentro daquilo. Se for extremamente doloroso, a gente vai buscar um remédio, uma cirurgia. Se for suportável, a gente diz que está irritado e o outro que se aguente. Se for uma coisa que a gente já está acostumado, a gente nem se preocupa, como por exemplo uma enfermidade tipo diabetes, que vai lhe levar ao túmulo, mas como não dói, você termina deixando que tudo isso passe despercebido. Quando o Evangelho nos recomenda esse tipo de reflexão, como a que nos foi feita hoje, ele necessariamente não nos arremete para fora, ele nos coloca dentro de nós mesmos para analisarmos em que nós estamos nos apegando, quais são os princípios que nós estamos nos norteando, o que nos interessa de fato, onde é que nós nos encontramos dentro desse contexto. A vida ela é muito engraçada, mas somente para quem está disposto a rir, porque senão o engraçado passa a ser demoníaco, passa a ser trevoso, porque aquilo que muitas vezes nos é engraçado, uma pessoa tropeçou na nossa frente e caiu totalmente de peito aberto na calçada, a gente vira o rosto para não ser indelicado, mas sai sorrindo, porque é patético. Mas para quem caiu, aquilo é uma fonte de dores e às vezes até de problemas maiores. Na realidade, nada contra o bom humor, mas tudo contra nós não termos piedade, não termos generosidade no coração. Quantas vezes nós nos pegamos de uma maneira, e agora o que eu faço? Eu não vou fazer porque não é da minha conta. Quando a gente diz essa atitude, normalmente estamos diante de um fato onde nós poderíamos colaborar. Mas quando é algo que não nos diz respeito e que não contribui para nada, aí a gente quer se meter. Por exemplo, assistimos uma briga passada na televisão e daqui a pouco a gente diz, se eu tivesse lá na hora. Sim, se você tivesse lá na hora, o que você teria feito? Teria apartado ou teria entrado na briga? Esse tipo de pensamento curto, direto e objetivo nos posiciona muito bem para que nível de atenção nós devemos voltar os nossos princípios pessoais, princípios éticos e morais. Quando alguém passa que nos chama a atenção de uma maneira desarmoniosa, ainda que possa ser prazerosa, cabe mais uma vez a reflexão, e agora? Eu estou tendo ainda esse tipo de impulso? Isso apenas serve de alerta para você ficar atento a que tipo de direcionamento nós devemos dar a tudo isso. Muitas vezes a gente quer um guia, quer um espírito, quer um mentor, quer um orientador para nos dizer o que deveríamos fazer. Quantas e quantas vezes basta um simples olhar para os nossos impulsos de ação e reação e nós mesmos já sabemos o que vamos fazer. Costumo dar como exemplo a necessidade que muitos de nós temos de perder peso, mas a gente não quer. A gente quer que venha uma onda milagrosa e leve todo o peso de excesso que a gente tenha, e não necessariamente que a gente se esforce. E aí, como um dia eu disse aqui, muita gente sorriu, a gente sai e vai a um endocrinologista e ele diz, você vai emagrecer rapidinho, você vai comer inhame e fruta-pão, coma só isso, de manhã, de tarde, de noite, sem mais nada, você emagrece. Mas quem é que quer comer inhame com fruta-pão? Já pensou alguém acordar de manhã cedo dizendo, meu Deus, hoje eu estou doido para comer inhame com fruta-pão? É um negócio meio estranho. Sim, mas a receita é extremamente objetiva. Você não vai precisar ir a nenhum nutricionista, não vai precisar ir a canto nenhum. Mas eu vou precisar de proteínas. Muito bem, que tipo de proteína? Animal. Mas que tipo de animal? Ao ponto daquela em que o sangue ainda escorre. Realmente você não está precisando de proteínas, você está voltando ao reino da idade da pedra. Quer ir para lá? Vamos para lá, só que lá não tem internet, não tem celular, não tem rádio, não tem televisão, e você ainda tem que cavar um buraco para se esconder dentro da noite. E cuidado se você encontrar um buraco feito, porque pode ser que já tenha um outro bicho mau do que você lá dentro. Então, a vida antigamente era assim, e a gente quer viver aquela vida de que maneira, a que preço? Não queremos. Ou então como aquela outra que também já usei aqui algumas vezes e que as pessoas parecem não querer aceitar. Nessa vida a gente deveria nascer para comer, dormir e tomar banho. Pois é, na próxima encarnação peça para reencarnar porco, porque aí você atende seus desejos de uma vez só, que aí vão lhe dar ração, você come deitado mesmo e depois já está na lama, já fica ali, não precisa nem ir para o banheiro.
E é quando a gente começa a pensar assim, a dizer, minha vida é mais importante do que tudo isto, e passamos a ter que refletir sobre o significado da nossa vida. Em vez de ficar castigando o corpo, seja dando açoites, ou seja dando aquilo que ele não pede, por que a gente não faz mortificação na alma? Eu devo agora pensar de uma maneira melhor, mais feliz, dar uma nova indução à minha postura comportamental. O que é moral para os outros? Eu encontro nos livros. E o que é moral para mim? A moral para mim, Jesus deu a receita: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Ninguém precisa procurar mais nenhum outro livro, basta isso, a informação. Você gostaria que alguém lhe fizesse isso que você está fazendo com o outro? Não, então não faça. E isso se enquadra absolutamente para tudo, porque tem gente que comete isso até de uma forma caridosa. Recebe você na sua casa e diz: olha, eu fiz isso para você comer. Diz: não, mas eu não quero. Não, mas como é que eu fiz para você? É você, por educação, come um pouco. A pessoa diz: ah, mas só um pouco, você está fazendo a desfeita da minha comida. E tome mais comida. E a pessoa depois está passando mal. Ai, como você é fraco, a culpa ainda é sua. Não foi de quem lhe deu comida demais. São mortificações que a gente tem o tempo inteiro e não reflete. Então, tanto a gente insiste como não. Estava recentemente, agora nesse final de semana, num evento, e estávamos eu e um companheiro espírita, que provavelmente ano que vem ele virá fazer aqui um café cultural conosco, assim espero. E nós fomos jantar na casa dos companheiros, e lá tinha uma comida feita de arroz com não sei o que dentro, e vem aquilo empacotado num plástico. E é uma comida japonesa. Eu, como nasci do lado de cá, não gosto muito de quase nada japonês, então, ainda mais que tem coisa crua lá dentro, eu não gosto, mas deixa pra lá. E estava todo mundo, aquilo ali era o prato sensação daquela casa. Já ano passado eu fui, todo mundo comeu, que eu disse: meu Deus do céu, se isso fosse fafa e esse pessoal fosse animal, aí a gente entenderia, porque partem para cima com gosto de gás daquele bolinho de arroz branco. Deve ser gostoso. Eu provei, eu acho que no dia eu estava com um problema na língua, porque eu não gostei nem um pouco, mas o pessoal adora aquela coisa. E o nosso amigo estava lá, pegou todo mundo insistindo, ele disse: ah, eu vou comer. E ele pegou, e eu fiquei olhando para ele, discreto, porque vocês sabem que eu sou muito discreto. Eu fiquei olhando, ele comeu aquele bolinho, e ele deu uma dentada, e descascou mais um pouco. Eu digo: ele vai deixar. Mas aí ele olhava todo mundo: aí eu quero mais um, aí ele: vou dar a segunda dentada, porque não é possível que só eu que não esteja gostando. E eu já tinha dito que eu não comia aquilo, mas ele foi comendo, e o pessoal foi olhando para ele, ele terminou comendo toda. Depois que ele terminou, aí chegou a minha vez. Eu digo: que tal, você gostou? Ele disse: é, tá muito bom. Aí eu fiquei calado, deixei passar mais um tempo, e os bolinhos foram se acabando. Ele nem olhou mais para a direção dos bolinhos, até que os bolinhos se acabaram. Eu digo: vocês notaram como ele é engraçado? Ele disse que estava muito bom, que ele gostou mesmo, mas ele não pediu o segundo. Aí ele ficou todo cheio de perna. Eu digo: é porque eu acho que o primeiro estava muito bom, mas para ser o primeiro e o único, porque dificilmente ele vai comer o segundo, como eu já provei uma vez e não vou provar o segundo nunca mais. Aquilo é uma maceração, aquilo é a mesma coisa que ele, depois de ter saído da palestra, como ele saiu, aí chega lá no ambiente e diz: e agora, vamos jantar? Vamos. E pegar um chicote e ficar batendo nas costas. Você está comendo um negócio que você não gosta? Isso é uma autoflagelação. Não, mas é porque a pessoa da casa me ofereceu. Tá bom, muito obrigado, amo você me oferecer. Como eu já estive em algumas casas e me ofereceram um bacalhau. Já pensou se chegar numa casa um bacalhau alto desse tamanho? Para muita gente é um paraíso. Para mim aquilo é para além do umbral, não sei quantas léguas ainda. Eu não como bacalhau. E a pessoa: mas Jacó, eu fiz esse bacalhau para você. Muito obrigado, eu vou distribuir para todo mundo, que eu não como. Mas foi para você, então você quer que eu faça o quê? Que eu leve para casa? Porque comer eu não vou comer. Uma outra pessoa recentemente me deu um monte de bolo de doce de leite. Eu não como doce de leite, mas foram 2 sacos, foram muito. Aí a pessoa chegou no outro dia e disse: Jacó, e você comeu? Eu disse: não. E você guardou? Eu disse: não, minha mulher está comendo todos. E a pessoa disse assim: mas eu fiz para você. Eu disse: pois é, ela comendo eu fico feliz, porque como eu a amo, ela comendo, sou eu que estou comendo. Olha que coisa maravilhosa. Quanto mais ela come, mais feliz ela fica, e quanto mais feliz, ela mais gosta de mim. Então, muito obrigado pelo seu doce. Mas eu não comi, porque senão vai ser um martírio. Para que eu vou me martirizar por nada? Não. Então, eu coloquei agora aqui no final essa análise assim bem mais próxima da gente, porque muitas vezes a gente pensa que a lição do Evangelho é somente a literal. Então eu não uso mais chicote, então eu estou fora da mensagem. Não, você está dentro. Nós estamos dentro da mensagem.
Tudo aquilo que me martiriza e é desnecessário, eu só me martirizo porque eu quero ou porque eu permito. E tudo aquilo que a alma, que o espírito, que a mente não faz de bom, é porque eu não me condicionei a isso. Na hora que eu fizer essa revirada emocional, psíquica, de fundo da alma, muda tudo ao meu redor. E eu não preciso ficar contra nem a favor de ninguém, simplesmente eu passo a ser outra pessoa, passo a viver num outro padrão, passo a ter a emoção que eu deveria buscar. E para usar ao final parte das palavras do Espírito que deu a mensagem do Georges, tem muita gente que não sabe aproveitar o que tem à disposição, nem muito menos gozar aquilo que está à disposição. Por quê? Porque se martiriza por tudo. Tem gente que se martiriza até porque soube que o ar do planeta está ficando muito desgastado pelo excesso de poluição. Então eu vou respirar menos para economizar. Cuidado, pode ser que dê errado dessa forma. Tá bom, depois dessa descontração, é só lembrar que domingo agora, dia 6 de setembro, não, dia 4 de outubro, nós vamos ter um café cultural totalmente diferente dos anteriores. Por quê? Porque o tema é diferente. O Enio Francisco vem de Goiânia e ele vai abordar a questão dos drogadíticos, das pessoas que lidam com dependentes químicos e das pessoas que fazem uso de drogas. Então será uma abordagem extremamente interessante. Apesar de que o convite não fica 100% em aberto, porque temos limites de espaço, no sábado à tarde ele vai estar aqui no Leão, no prédio do DIGE, que é esse próximo prédio à esquerda quando se entra. Ele vai estar conversando com os jovens e os evangelizadores. Mas se algum de vocês por algum motivo não puder vir no domingo e quiser pelo menos aproveitar um pouco no sábado à tarde, só que não é uma palestra, é um bate-papo com o pessoal que tenha interesse no assunto, estaremos aqui no sábado à tarde no prédio do DIGE com o Enio Francisco abordando mais um pouco disso, sobretudo de como nós deveríamos lidar com as pessoas que fazem uso de drogas. Gostaríamos muito que nós tivéssemos muita gente presente, porque por ser um tema delicado, é um tema que interessa a quase todos nós. Ainda quem não faça uso, normalmente a gente tem alguém perto, algum conhecido, que talvez a gente pudesse interferir melhor se nós tivéssemos um conhecimento melhor avaliado de tudo isso. Então está aqui em aberto, eu gostaria muito que vocês nos ajudassem divulgando que domingo no Café Cultural nós teremos uma pessoa que vem falar sobre esse assunto, dependentes e os que lidam com os dependentes. Até hoje a senha é 22, como todo café, nas quartas-feiras, até a quarta-feira que antecede, a senha custa R$22. E a partir de amanhã até o domingo, R$25. E para quem nunca veio, o café da manhã é uma experiência única. Além de nós termos um serviço de café, um buffet de primeira qualidade, começa às 8 horas da manhã até às 9h20, ou seja, a pessoa tem 1h20 para tirar um momentinho para se alimentar, porque pelo amor de Deus vocês não comam durante 1h20, porque isso faz mal ao corpo. Então vocês se servem à vontade, tem 1h20 para se servirem. Assim que abre às 8 é meio assim, parece um negócio de gado quando abre a porteira, é um tal de todo mundo correr para a mesa, parece que a mesa vai se acabar, mas não, pode ter paciência que tem 1h20 para a gente se alimentar. Aí sim, das 9h20, aí suspende o café, temos 10 minutos para reorganizar o salão e às 9h30 nós começamos com o evento, a parte cultural propriamente dita, que será o Enio Francisco de Goiânia, que vai falar sobre a questão dos dependentes químicos. E ai de vocês que depois que ouviram tudo isso não ajudarem na divulgação. Depois vocês vão sentir uma coceira nas costas e vão perguntar quem será esse obsessor. Eu não digo nada. Deus, Pai amado, aqui estamos relaxados, e quem não está relaxado ainda está relaxando agora. Estamos descontraídos, estamos de alma aberta para receber todas as boas energizações que vêm do alto, que vêm de todas as partes, a nos envolver e a nos fortalecer. Deus, Pai amado,
sabedoria suprema que sabe tudo o que nós precisamos e que por isso mesmo nos concede na medida certa as oportunidades de aprendizado, de reflexão, os convites de superação e de melhoria íntima. Deus Divino Senhor, estamos aqui novamente envolvidos neste clima de equilíbrio, de harmonia, principalmente porque viemos buscar serenidade para a alma e também alívio para os nossos problemas orgânicos. Dá-nos, Senhor, toda a energia que precisamos e que os amigos espirituais sintam em nós a necessidade de estarmos totalmente abertos para percebermos, absorvermos e retermos as melhores energias para o nosso próprio bem. Sabemos contigo, Senhor, que a nossa cura depende muito de cada um de nós. Aqui é apenas um posto avançado de ajuda a quem necessita. E dessa maneira estamos totalmente entregues e dispostos a favorecer para que tenhamos paz e tenhamos harmonia. Que inspiremos todos com profundidade, retendo um pouco o ar dentro de nós e devolvamos pela respiração natural. E a cada vez que inspirarmos, que estejamos absorvendo de forma ainda mais direta todas essas energias. Retenhamos para que ela se distribua em nós, alma e corpo. E expiremos com gratidão, devolvendo à natureza tudo aquilo pelo qual nós fomos programados nesta etapa encarnatória. Inspiremos e expiremos em harmonia. E enquanto fazemos o nosso exercício de respiração, os nossos magnetizadores unem as suas energias, os seus fluidos, com as energias e os fluidos espirituais aqui abundantes. Se cada um de nós nos apercebermos bem, perceberemos que estamos como que mergulhados num oceano enorme de fluidos e boas energias. Estamos mergulhados num verdadeiro lago de amor. Deus nos acolhe e nos acode sempre. Os bons amigos espirituais nunca se afastam quando os convidamos. As boas oportunidades do bem estão sempre a nos envolver. Estejamos totalmente abertos, totalmente receptivos a tudo isto que nos envolve a alma. Sintamo-nos felizes. E quem não se sente ainda, busquemos acreditar na possibilidade da felicidade em nós mesmos. Absorvamos estas energias. São muitos fluidos ao nosso favor, muitos fluidos à disposição de nossa captação. Captemos isto pela respiração, captemos pela alma aberta, pela mentalização no bem e pelo pedido sincero de ajuda, pela certeza de que estaremos melhores. Tenhamos fé, a vontade de querer o bem e o melhor, e façamos a nossa parte nesta direção. Os nossos magnetizadores se retiram para magnetizar nossas águas. Enquanto nós aqui no salão ficaremos em oração, em meditação, em reflexão. Estejamos atentos ao bem, porque o bem está sempre atento a cada um de nós. Oremos e permaneçamos assim, em nome de Deus.